I was sitting in this coffee house, and this old man at the table next to me struck up a conversation. He said you had an amazing story. Let's see then, where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. Mocidade. Mas mocidade é tarefa para mais tarde se desmentir. Sertão. Sabe o senhor, sertão é onde o pensamento da gente se torna mais forte que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. O senhor sabe, já tenteou sofrido o ar que é saudade? Disse que tem saudade de ideia e saudade de coração. Mas, moço, toda saudade é uma espécie de velhice. O amor já de si é algum arrependimento. Senhor sabe, Deus é definitivamente, o demo é o contrário dele. Grandes Sertões Veredas. No ar, Psicadeiro. Estresse. Podemos aprender com estresse? Ficamos mais fortes? Ficarmos também mais fortes? Qual é o limite entre o benefício e o malefício do estresse? O senhor que é professor doutor em estresse. As aventuras de Pi a gente pode tomar como um bom exemplo dos benefícios do estresse. Tem muita gente que não vai concordar conosco, comigo especialmente, porque eu defendo essa ideia, mas o fato é que eu estou até parafraseando o Robert Sapolsky, que é um primatólogo, o maior estudioso de macacos, a biologia do macaco, o comportamento do macaco. E podemos fazer uma ponte entre o Sapolsky e... Bom, então a gente tem que entender, vou testar a sua teoria, ok? A história, o livro também, mas vamos falar do filme. O filme é belíssimo, o Ang Lee fez um trabalho extraordinário, talvez o melhor 3D que eu já assisti, de uma... Ganhou Oscar de direção esse ano. Mas tem um cuidado plástico, estético, assim, as cores, a profundidade, é efetivamente uma beleza, é extraordinário. Mas a história do menino, que é uma rememoração do quê? De alguma maneira ele conta uma história de que o pai tinha um zoológico, resolve mudar-se pelas questões da Índia para o Canadá, sofre um naufrágio num navio japonês e ele se salva, entre aspas, num barco, salva-vidas, junto com um leão, uma hiena e uma zebra. Um tigre de Bengala. Ok, um tigre de Bengala, claro, indiano. Esse tigre tem até o nome de Richard Parker, que é um nome muito curioso, que foi uma troca lá e tal. A história toda vai se desenvolver a partir dessa relação, mas não esta relação especificamente entre ele e os animais que estão lá. Na verdade, 2 são eliminados rapidamente, ainda vem um terceiro, que é uma macaca, uma orangotango, eu acho, né? São eliminados e a relação é entre ele e o tigre, contada no futuro. O tempo todo o que é que vai acontecendo, os exercícios de sobrevivência, o quanto ele se apaixona pelo tigre, porque pelo horror do que o tigre poderia fazer com ele, faz com que ele lute pela vida. Isso faz com que haja uma energia o tempo todo, quase que instintiva, pulsional, assim, de se conservar e manter em frente de todas aquelas adversidades. E no final tem uma grande revelação, porque isto aconteceu ou não. Ele é obrigado a fazer um relatório para a companhia de seguro do navio japonês que afundou, e os 2 entrevistadores que vêm até ele, evidentemente, duvidam da história dele com o tigre e tal, e nesse momento ele conta a história real, que curiosamente não é a que os entrevistadores, os avaliadores, os auditores escolhem. Então há um questionamento aí o tempo todo. Evidentemente esse menino está tenso, ele é um sobrevivente, o irmão morreu, a mãe morreu, o pai morreu,
a menina que ele amava ficou na Índia. Enfim, ele está sozinho no oceano, indo para um país estranho, ele chega no México. Como é que esse garoto vai sobreviver a toda essa diversidade? Esse Robinson Crusoe do mar, né? Onde é que ele vai inventar o seu sexta-feira, de alguma forma, para não romper com a realidade, manter-se em comunicação? Ele usa o medo como esta forma de estar em contato. A partir disso, pensar, então, no que você afirma, de que o estresse O estresse pode ser, né? O estresse, ele tem sido eleito como um dos maiores vilões da vida moderna. Então, com muita frequência, o estresse no trabalho, o estresse no trânsito, o estresse das relações afetivas, né? O bullying, de alguma maneira, um efeito do estresse, da convivência da criança na escola, mal adaptada ou assediada. O assédio moral é um tipo de estresse. Então, o estresse tem sido realmente colocado na vida moderna como algo extremamente prejudicial. Por outro lado, como eu já citei anteriormente, há pesquisadores como Sapolsky que defendem o estresse como um grande aprendizado. Ele fala, com estresse nós podemos nos tornar mais fortes. Só que há um limite para isso, evidentemente. Os limites, até o momento, eles são dados pelas as nossas condições biológicas, né? Então, os biólogos têm explicado muito isso, os neurocientistas, mas esse limite é absolutamente pessoal, depende de cada um. E o que a gente tem no filme é exatamente isso. É um menino completamente imerso num ambiente adverso, né? Então, ele é náufrago, ele mal tem o que comer, ele não sabe nada do que está acontecendo e ele o grande companheiro dele é o maior inimigo dele até o momento, porque tem um flashback interessante, né, no filme que vai mostrar, ele vai apresentar esse tigre como o grande trauma da infância desse menino, né, até então. Quando ele perdeu a alegria, exato, quando ele perdeu a inocência, né? Isso mesmo. Então, outra coisa interessante que o filme tem em relação aos animais, toda a apresentação do filme é nesse zoológico do pai e que vai mostrar os animais numa espécie de interação idílica. A música é muito zen. Tipo Éden, né? Paraíso, assim. Então, é um zoológico aberto, como a gente vê hoje em dia, né? Os zoológicos decentes, eles não têm mais jaulas, etc. E é exatamente a condição desse zoológico. Então, todos os animais convivem em harmonia. É um começo lindíssimo, mas é um zoológico. E em contraponto com essa diversidade no mar, em que o Pi vai estar, além de ter que enfrentar o mar, a ausência absoluta de futuro, né? Ele não sabe o que vai acontecer com ele, ele ainda tem que lutar contra esse tigre. E lá pelas tantas ele fala, ao invés de lutar, eu vou tentar entendê-lo, vou tentar domá-lo e vou tentar aprender a ficar mais forte na presença dele. Ele até tem a oportunidade de deixar o tigre se afogar, mas ele fala o que eu estou fazendo, ele pensa alto, o que eu estou fazendo, e a partir disso ele percebe que ele precisa da convivência do tigre para até sobreviver no mar. Isso é uma ideia bem sapolskiana, né? Citando o Robert Sapolsky, que é um cara que a gente pode ler em português, tem várias apresentações dele no YouTube, ele é engraçadíssimo, vale a pena ver. Você acha então que aquela ideia que os portugueses lá de que, como é que é? Mar bravo é que faz bom marinheiro, se o indivíduo aprende a suportar, de alguma maneira ele sai melhor. Ele sai mais forte. Que é uma retomada nietzschiana, né? Tudo aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Exatamente. Eu queria justapor uma outra questão que tem a ver com o texto do Grande Sertão Veredas, que eu li antes, e que no Grande Sertão ele retoma essa ideia de Deus, que isso tem no Pi o tempo todo. Esse menino ele tem as 3 religiões básicas, diz que até não se converteu ainda para o judaísmo, mas que seria uma possibilidade, mas ele é ao mesmo tempo católico, muçulmano e mais alguma coisa lá, enfim. Ele é católico, muçulmano e não é israelense. Ele tem mais alguma religião e ele se dá conta de que é possível, a partir de um apoio a Deus, a ideia de Deus, porque não é bem isso, viver melhor. Então ele é o elemento que introduz essa questão da religião e ele só rompe num determinado momento, porque ele fazia anotações num diário, que era a história que ele contava, e ele disse que como é que podia ser um tesouro, um toco de lápis e um pedaço de papel, e era para ele, e numa tempestade o vento leva embora esse caderno com todas as memórias, ele se volta contra Deus pela primeira vez, mas numa busca de explicação,
que eu acho que é como todos. Um determinado limite do estresse não é mais possível se apegar a nada. Ali ou então, ou se rompe, efetivamente se muda, que também é uma outra espécie de ruptura. E o que deixa ainda essa marca mesmo, né? Qual é o limite da fé perante essa situação de adversidade? Eu acho que é muito isso que o filme está brincando o tempo inteiro, né? Quando, a partir do momento que apresenta o Pi como extremamente... ele é um pesquisador da religião, ele não é um crente, né? Ele estuda as religiões, ele discute as religiões. E a partir dessa experiência no mar, ele começa a questionar um pouco a fé dele, sem nunca perdê-la, né? E por outro lado, a gente como terapeuta, como psiquiatra, a gente tem encontrado cada vez mais esse pedido, essa solicitação dos pacientes. Me salve do estresse, me salve da descrença. São pedidos de socorro que a gente vê, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais meu casamento. Como se entregasse para a gente, terapeuta, um pedido de socorro que poucas vezes a gente consegue orientar. Como é que eu posso dizer como terapeuta? Saia do seu emprego, saia do seu casamento se você não aguenta. Não é tão simples assim. Como é que você vê isso? Não, eu acho que a questão... Veja, eu lembrei, a terceira religião é hindu. Num determinado momento muito comovente do filme, ele fala que Krishna havia apresentado a ele o Cristo. Ele questiona isso da relação pai-filho, como é que Deus, que era tão bom, entrega seu filho para morrer, e constrói nisso uma série de dúvidas e questões teológicas que até você abordou bem. Só com um olho de inocência que você consegue ver claramente, sem, vamos dizer assim, a névoa da fé cega que faz com que a gente acredite em tudo. Quanto à questão da terapia, veja, a busca de qualquer paciente, eu nem diria que isso é só uma questão da nossa área, da psiquiatria. Qualquer paciente vai ao médico, tem uma determinada dor e acredita plenamente que o saber daquele doutor lá vai aliviar essa dor e vai garantir a vida. O médico tem essa figura extremamente ambígua, porque um médico é aquele que é capaz de te, vamos dizer assim, transpor novamente para a saúde e, ao mesmo tempo, é o indivíduo que te condena à morte. Quando o médico diz, você tem tal coisa, vamos aliviar, vamos tratar, não vai doer, mas ao mesmo tempo ele está lhe dizendo, danou-se, cara, é isso que você tem. E como é que você vê a questão do estresse? Quando o paciente traz, que cada vez mais frequente isso, né? Eu vivo estressado, eu não aguento o trânsito. Como é que você vê isso na prática? Eu acho que aí eu teria que apelar para uma ideia que me parece muito do Pierre Janet, que é a ideia da psicastenia. Eu acho que tem um limite para o tanto de elaboração das informações que o nosso psiquismo é capaz de fazer. Chega num determinado momento, esse limite é atingido, o indivíduo asteniza. Asteniza no sentido de um esgotamento. A psicastenia é essa baixa da tensão psicológica. É um certo se entregar porque não aguento mais. Só que nesse limite há um mal-estar extraordinário. Eu acho que é disso que as pessoas falam. Quando sai de um ponto a outro em São Paulo e você não sabe se vai levar 5 minutos, meia hora ou 2 horas, efetivamente isso cria uma perspectiva muito ruim. O que é que eu posso fazer comigo se eu não controlo sequer meu tempo? Então eu não tenho nenhum controle sobre nada. O que, vamos dizer assim, no caroço das questões é efetivamente isso, mas a gente tem que acreditar que é possível de alguma maneira fazer escolhas, comprometer-se, criar projetos e não sei o quê. Sonhar e sonhar. E com muita tenacidade superar. Uau, que poeta! Eu acho que a gente pode ficar por aqui e deixar essa sugestão para assistir As Aventuras de Pi, com esse olhar aí do estresse e da superação, né, palavra tão em moda, embora um pouco cafona, mas com essa ideia de superação pela própria experiência, pela própria continuidade do esforço em perceber e ir adiante. O trailer é muito bonito. Ok? Obrigado e até a próxima. The next part of the story you will find hard to believe.